desse com algumas noções sobre a inequação equivalente. Através de alguns exemplos, recordaremos como determinar o conjunto de solução de uma inequação equivalente, ou inequação quociente, que deve ser transformada em outra equivalente, com zero em um dos seus membros da desigualdade e a seguir resolver a inequação obtida. Senhores, em outras palavras, vamos tentar resolver essas três inequações quocientes sobre ou pelo método da inequação equivalente. Senhores, no primeiro deles, nós temos aqui, por exemplo, a inequação x sobre x menos 2 maior ou igual a x. Para a primeira preocupação é a gente zerar o segundo membro, por exemplo, um deles, no caso o segundo, que está mais prático. Chegamos então a transferir esse x para o primeiro membro. Senhores, assim sendo feito, ficamos com a inequação com essa estrutura. Vamos tirar o mínimo, senhores, tirando o mínimo dessa inequação, que no caso é o x menos 2, ficamos a depender do menos x que multiplica x menos 2. Assim sendo feito, senhores, ficamos a depender com essa estrutura, né, essa expressão. Senhores, organizando aqui, operando os termos semelhantes do nosso numerador, ficamos com menos x2 mais 3x sobre x menos 2. Senhores, passando a trabalhar com fatores do primeiro membro, vamos colocar o x na evidência numerador. Então, ficamos com x que multiplica menos x mais 3 sobre x menos 2 maior ou igual a zero. Senhores, daqui para frente, esta é considerada a nossa inequação equivalente à inequação de origem. Bom, para concluirmos o problema, vamos determinar os zeros dessa nossa inequação equivalente. Ou seja, vamos tomar cada um dos seus fatores, no nosso caso, x igual a zero, menos x mais 3 também igualar a zero, e x menos 2 igualar a zero. Ambos, ou seja, os três igualados a zero, chegamos então às raízes dos três fatores. Senhores, localizando essas raízes no eixo real, em ordem crescente, né, no caso, conforme os reais, chegamos a essa estrutura. Localizando as bolinhas da nossa inequação, vamos ter o cuidado de deixar aberto a bolinha, mesmo que a inequação esteja fechada, deixar aberto a bolinha do zero do denominador, que é o menos 2. Senhores, para a gente concluir o problema, vamos determinar os sinais dessa referida inequação. Ora, para determinarmos os sinais, recorremos a intervalos. E temos, no intervalo menor do que zero, senhores, reais de inequação, os reais menores do que zero para essa nossa inequação, eles vão receber que sinal? É só a gente aplicar uma função em cima dessa nossa inequação. Sendo, por exemplo, menos 1, que é um real, na faixa menor do que zero, chegamos a 4 terços, e 4 terços, senhores, é um valor positivo. Então, positivo para eles. Na faixa real, no intervalo 0, 2, aplicando o f de 1, por exemplo, que é um real nessa faixa, chegamos a menos 2, aplicando a lei da função, e menos 2, senhores, é um valor negativo. Então, nessa faixa, os reais são negativos nessa inequação. Na faixa, no intervalo 2, 3, senhores, temos então a aplicação do f de 2,5, por exemplo, e 2,5, senhores, equivale a, temos como resultado 2,5, que equivale a um valor real maior do que zero. Então, positivo para os reais, a inequação é positiva nessa faixa, ou nesse intervalo. E, finalmente, intervalos reais maiores do que 3, aplicando, por exemplo, f de 4 na nossa lei de função, chegamos, então, senhores, a um valor negativo, que é o menos 2. Para concluirmos, já temos aqui, em outras palavras, o nosso quadro de sinais. Interessa a nossa inequação equivalente maiores ou iguais a zero, ou seja, positivos ou nulos. Então, senhores, nós temos para os reais menores ou iguais ao zero e para os reais de 2 ao 3. Então, senhores, solução da referida, soluções são os reais menores ou iguais ao zero, ou então maiores do que 2 e menores ou iguais a 3. Senhores, o nosso segundo problema. Temos então essa inequação que não está zerada, vamos zerá-la, né, senhores? Para isso, vamos trazer este 1 a primeiro membro. Senhores, assim sendo feito, ficamos a princípio com essa estrutura de inequação. Tirando o mínimo, que é o nosso x2 menos 4x mais 3 multiplicados por menos 1, ficamos com essa estrutura. Senhores, fazendo a operação desses termos, ou seja, operando os termos semelhantes do nosso numerador,
ficamos como resultando menos x2 mais 5x menos 4. Para melhorar o fatoramento, vou tomar essa inequação e multiplicá-la por menos 1. Senhores, assim sendo feito, nosso numerador passa a ficar x2 menos 5x mais 4. E não podemos esquecer do sinal da inequação, que se está maior ou igual, multiplicado ou dividido por um valor negativo, temos que alterar o sentido, no caso menor ou igual a zero, passa a ser. Senhores, fatorando cada um deles, numerador e denominador. O fatoramento do numerador, senhores, é x menos 4, que multiplica x menos 1. Processo bem rápido, já que aqui o coeficiente x2, ou o nosso valor a, é 1. É você tomar dois números, que a soma é menos 5, e o produto é 4. No nosso caso, é o menos 4, 1. Da mesma maneira, o nosso denominador, se o nosso a, coeficiente x2 é 1, então, dois números de soma menos 4 e produto 3. É o nosso menos 3, menos 1. Senhores, esta daqui para frente é a nossa inequação equivalente. Vamos, então, determinar os seus zeros. Para isso, senhores, vamos tomar cada um dos seus fatores e igualar a zero. X menos 4, 0. O primeiro zero é 4. X menos 1, que são até dois fatores igual a zero, vai valer 0, 1. E o outro fator, x menos 3, igualado a 0, 0. Desse fator é o 3. Senhores, localizando esses zeros ou raízes no eixo real, ficamos ordenadamente com o 1, o 3 e o 4. Senhores, as bolinhas, cuidado, os zeros denominador, mesmo que a inequação esteja fechada, conservamos as suas bolinhas abertas. Não podemos zerar denominador. Para isso, fica zerado o 1, fica fechado apenas o 4, que é a zero apenas numerador. Já que o 1 é zero numerador denominador, devemos deixá-lo aberto e o 3 também aberto. Senhores, para a gente finalizar, vamos ao quadro de sinais. Para determinarmos os sinais, recorremos a intervalos. Intervalos reais menores do que o 1. Tomamos aqui o f de 0 aplicado na lei de função, senhores. Na nossa lei de função equivalente, chegamos a 4/3. E 4/3 é um valor maior do que 0, ou seja, um valor positivo. Então, nossa inequação, nessa faixa menores que 1, positivo para eles. Faixa entre 1 e 3. Aplicando o f de 2, senhores, na nossa lei de função, chegamos a valer 2, a encontrar 2, e é valor positivo. Se é valor positivo, na faixa ou no intervalo 1, 2, positivo para eles. Na faixa 3, 4, senhores, ficamos então a aplicar o f de 3,5 da nossa lei de função, chegamos então a menos 1. Então, senhores, na faixa entre 3 e 4, negativo para eles. Finalmente, no intervalo dos reais maiores do que 4, aplicando novamente a lei de função, no caso aqui o f de 5, por exemplo, chegamos então ao meio, e o meio, senhores, é um valor positivo. Então, reais maiores do que 4 são positivos. Na nossa inequação, interessa os valores menores ou iguais a 0, ou seja, negativos ou nulos. Então, senhores, a única faixa negativa ou nula é na faixa entre 3 e 4, ou até 4. Então, senhores, podemos responder que essa nossa inequação, conjunto de solução para ela, x são os reais maiores do que 3 e menores ou iguais a 4. Deixamos, senhores, essas questões, ou seja, essas 8 inequações, para os senhores fazerem um treino, bem como as suas respostas para vocês conferirem. Valeu, gente. Bons estudos e até a próxima.